Fala aí galera, tudo certo? Gustavo Trevisan do canal Jesus Freaks, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem também, Sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira aqui, 11 horas da manhã, sabe que a gente tem vídeo toda terça e quinta, 11 horas da manhã. Hoje a gente começa um quadro diferente no canal, numa vibe mais diferente, chamada Life School. É como um cristão vivendo num ambiente escolar e a gente vai analisar de que maneiras aquele conteúdo que a gente estuda semanalmente na escola, como existem algumas correlações que a gente pode fazer com a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre a América Espanhola. Já estudou sobre como os espanhóis acabaram dominando alguns povos pré-colombianos, como os incas, os astecas, os maias, e logo após eles dominarem esses povos, logo após o final das grandes navegações, iniciadas por Portugal e pela Espanha, se iniciou o período da colonização, que foi quando os espanhóis e os portugueses, depois vieram os franceses e ingleses, mas a priori os espanhóis começaram a colonizar esses povos na América. Esse período ficou chamado como América Espanhola. Os espanhóis chegaram à América com o intuito do caminho das Índias, procurando por pedras preciosas, procurando por possuir riquezas e por conquistar, por domínio territorial, por conquistar territórios. O primeiro território que eles chegaram foram as ilhas do Caribe. Nessas ilhas eles chegaram em busca dessas pedras preciosas e existiam povos chamados Tainos. Tainos eram povos indígenas do grupo de Arawak, presentes em muitas ilhas do Caribe. Os Tainos foram os primeiros povos a fazerem alianças com os espanhóis. Essas alianças tinham a finalidade dos espanhóis atingirem seus objetivos, de pedras preciosas, domínio territorial, riquezas. Os Tainos também tinham alguns objetivos com essas alianças. Em primeiro lugar, eles queriam ter acesso aos objetos preciosos trazidos pelos espanhóis da Europa, até porque aquele tipo de veste, aquele tipo de objetos que os espanhóis trouxeram de uma Europa muito mais desenvolvida do que o continente americano naquele contexto, era uma novidade para os Tainos, era uma novidade para todos aqueles povos ameríndios, nativos do Caribe. Eles fizeram essas alianças e o segundo objetivo dos Tainos, ao fazer aliança com os espanhóis, era para que juntos ele conseguisse a parceria do povo espanhol e derrotasse as outras tribos, os outros povos ameríndios também presentes no Caribe. Então eles tinham tanto interesses comerciais quanto interesses de guerra. Eles queriam derrotar os outros povos ao redor. Entretanto, essa aliança não durou muito tempo. Conforme a convivência foi acontecendo, os Tainos perceberam que os espanhóis não tinham interesses meramente comerciais e políticos. Eles começaram a perceber que os espanhóis também tinham esses interesses de domínio territorial por meio de trabalho forçado. Logo, aos poucos, aquela relação que a princípio era uma relação de escambo, meramente comercial e política, aos poucos foi se tornando uma relação violenta e impositiva por parte dos espanhóis, com direito a trabalho escravo, trabalho forçado e a domínio territorial, a conquista territorial em cima dos Tainos. Essa escravidão que eles passaram a viver, esse árduo regime de trabalho e mais as epidemias, por exemplo, sarampo, varíola e gripe, cujas quais os índios não possuíam imunidade para resistir, esses fatores fizeram com que ocorresse um grande declínio demográfico, ou seja, muitos daqueles povos morressem aos poucos, a ponto de acontecerem até extinção em alguns casos daqueles povos em algumas ilhas. No final das contas, toda aquela aliança que no começo tinha sido muito boa para os Tainos, que tinha sido uma inovação, algo maravilhoso, na verdade foi uma grande tragédia, causando até mesmo a extinção de muitos dos seus povos. Correlação que a gente vai estabelecer aqui, vamos enxergar como se os espanhóis fossem os nossos desejos carnais e os pecados que nos rodeiam diariamente, e nós fôssemos como aqueles povos, os Tainos, que muitas vezes fazem comunhão e fazem aliança com o pecado. O apóstolo João vai dizer em 1 João capítulo 2, versículo 15, filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas
que nele há. O que o apóstolo João diz, de certa forma, é que nós devemos fugir do pecado e odiá-lo como nosso inimigo. Nós não devemos amá-lo, não só o pecado, mas todo um sistema mundano de pecaminosidade. Olhe, por exemplo, a vida de Salomão. 1 Reis, no capítulo 11, a gente consegue enxergar a vida daquele que tinha sido mais sábio, aquele que tinha sido mais rico, aquele que havia sido um rei tão admirado dentre os outros povos, havia se tornado, na verdade, um grande idólatra. Ele começou se relacionando com algumas mulheres, quando viu já tinha se casado com 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, quebrando a lei de Deus, casando com mulheres de outros povos. E a princípio estava tudo bem, mas aos poucos aquilo foi dominando a cabeça dele, ele começou a idolatrar outros deuses por conta dessas mulheres. E quando nós enxergamos a história de Salomão, nós enxergamos ele dentro de um cenário de escravidão, dentro da idolatria. Nós enxergamos ele num cenário em que ele começou com algumas poucas alianças com as mulheres, com o pecado, e quando viu, ele estava sendo escravizado, foi rejeitado por Deus, fez o que desagradava a Deus, porque não perseverou na obediência ao Senhor. E é assim que acontece conosco. Começamos numa relaçãozinha pouco aqui, a pornografia vem de um lado, e aí eu começo a ser um pouco grosso com alguém, com o outro, já começa, não, só um beck, só uma fumada não tem problema, beber um pouquinho não tem problema, e quando acordamos, estamos rodeados de uma perfeita escravidão, não conseguimos sair de onde entramos, porque na verdade, assim como os espanhóis sobre os tainos, o maior objetivo do pecado sobre nós é nos escravizar, até que nos afaste o máximo possível de Deus e nos leve à morte. Então, cuidado com o pecado. Por mais que pareça glorioso, por mais que pareça prazeroso, como diz Warren Wiersbe acerca do que acontecia com Salomão, era uma glória vazia que não podia durar. Fuja do pecado, como o apóstolo João continua naquele mesmo texto, 1 João 2,17. Ele diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A real é que nós tentamos satisfazer os nossos desejos e prazeres por meio do pecado e por meio dessas alianças com o pecado e dessa vida no pecado. Entretanto, somente Deus pode satisfazer perfeitamente as nossas necessidades básicas e nos completar. Assim diz N.T. Wright. Mas, se aprendemos a ouvir com atenção o que ele diz e observar com cuidado aquilo que ele faz, descobriremos que os nossos verdadeiros desejos, os desejos por baixo do entusiasmo visível, serão plenamente satisfeitos. Nenhum pecado pode satisfazer o seu interior. Somente Cristo, a sua presença e a sua palavra pode satisfazer as suas necessidades básicas. Não façamos então alianças com o pecado. Façamos alianças com Cristo e vivamos para a glória dele. Amém? Cara, se você curtiu esse formato de vídeo, se você curtiu a palavra vinda, de um conteúdo de ensino médio, cara, deixa o seu like aí, velho, comenta, compartilha, deixa um comentário, pô, mano, curti a ideia, pô, continua, pô, grava sobre isso também, coloca um conteúdo difícil aí que você tá aprendendo, que você gostaria que a gente gravasse, e é isso, tamo junto, falou, é nóis.